E aí, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês o top 3 FIIs de logística do mês de junho. Eu sou o Christian, psicólogo e investidor há 2 anos na Bolsa de Valores. O meu objetivo criando esse canal é poder ajudar mais pessoas a iniciarem a sua jornada financeira rumo à liberdade financeira. Quando eu comecei lá em 2022, eu jamais pensei que eu ia chegar onde eu cheguei. Eu lembro que quando eu fiz as primeiras compras, no início eu comprei ações. E aí as ações caíram e eu fiquei perdendo dinheiro. Mas aí, quando eu recebi os primeiros dividendos, eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo. E assim foi, de grãozinho em grãozinho. E hoje eu já tenho mais de 100 mil reais investidos. Os fundos imobiliários, eles têm caído no gosto das pessoas. Tá todo mundo comprando. Já são mais de 2 milhões de investidores. Isso se dá principalmente porque você consegue ter uma renda passiva todos os meses. Você investe hoje, daqui 30 dias ou um pouquinho mais às vezes, dependendo do dia de pagamento do fundo, você já recebe os dividendos, você já recebe o valor que o fundo vai pagar para os cotistas. E aí quando você investe lá e ganha alguns centavos, você pensa, poxa, eu posso aumentar isso. Se você todo mês investir, depois de um tempo você vai acabar tendo valor considerável de dividendos. E você usa esse dividendo para reinvestir e comprar mais cotas. E aí você vai aumentando a bola de neve, que é um dos efeitos mais legais que existem dos dividendos. Ter o dividendo caindo na conta todo mês gera uma sensação muito boa, porque você quer investir mais para receber mais no próximo mês. Isso proporciona uma mudança de mentalidade muito grande. E essa transformação na tua mente faz a diferença. Porque a partir do momento que você pensa em investir, você começa a evitar certos gastos fúteis que não agregam em nada. E começa a pensar no teu futuro. Tenho certeza que o eu do futuro vai te agradecer por iniciar no mundo dos investimentos. Atualmente a gente tem muitos FIIs na bolsa brasileira, são mais de 400. Tem para todos os gostos, alguns mais arriscados, outros um pouco mais conservadores. Obviamente que se você quer ganhar 1,5% ou 1%, você precisa ter noção que você vai ter mais riscos. Muita gente critica os fundos imobiliários por eles terem rentabilidade de renda fixa com risco de renda variável. Dessa forma, para a gente minimizar os nossos riscos, precisamos investir em fundos não tão arriscados. Já que estamos num segmento arriscado, vamos tentar minimizar os riscos. Por isso que eu gosto muito do setor de logística, porque o fundo possui algo concreto. Ele tem galpões. Não é a mesma coisa que um fundo de papel que tem dívidas. E a gente tem coisa concreta, física. Por isso que eu considero muito melhor. Apesar disso, alguns fundos de tijolo estão pagando próximo a 1% ao mês. E esses fundos, eles são uma boa opção para quem quer ter uma renda passiva mensal e poder reinvestir esses dividendos. Mas chega de conversa e bora lá para o nosso top 3 FIIs de logística de junho. E o nosso número 3 é o XPLG11. Então, pessoal, o XPLG11 está cotado hoje aí a R$ 104,85, com dividend yield nos últimos 12 meses aí próximo a 9%, P sobre VP 0,94, ou seja, considerando o seu valor patrimonial, ele está 6% mais barato. Uma ótima liquidez, uma variação nos últimos 12 meses de 7,89. A taxa de administração dele é 0,95 ao ano sobre o patrimônio líquido, no mínimo R$ 25 mil mensais. Tem uma vacância baixa, aí 1,9% segundo o investidor 10. 342 mil cotistas e pagou no último mês 0,78 centavos. O XPLG11, ele é um reloginho, né? Olha só, desde 2019 aí pagando sempre bons dividendos. Se ele cair, a gente compra mais para aumentar a nossa renda passiva. Inclusive, no dia 31/5 foi a Datacom, pagando aí 78 centavos. Daqui 15 dias. Que maravilha. O XPLG11 ele tem performado melhor que o CDI nos últimos 2 anos. O fundo ele tem uma ótima distribuição. Ele possui 7 ativos em São Paulo, inclusive esses ativos ficam muito bem localizados. 13 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina e 1 em Minas Gerais. E eu tenho o relatório do mês 4, o do mês 5 ainda não foi feito, como o mês terminou ontem. Ele vem tendo um problema devido à rede dia, que acabou não conseguindo pagar os aluguéis
nesse mês aí, o Dia conseguiu pagar o aluguel relativo ao CD de Americanas São Paulo. Mas, mesmo assim, ele não honrou com as obrigações relacionadas ao imóvel de Ribeirão Preto. Aqui vocês podem ver a distribuição que o fundo fez no último ano. Essa linha aqui, que tem a bolinha azul, representa a distribuição. E essa linha aqui, que tem o triângulo, representa o quanto o fundo conseguiu arrecadar no mês. Vocês podem estar vendo aí que em vários meses aí o fundo não está conseguindo. Inclusive esse mês aqui foi bastante afetado aí devido principalmente à inadimplência. Aqui a gente tem aí os locatários, aqui a gente tem os principais locatários, vocês podem estar vendo: Via Varejo, Leroy, Mercado Livre, GPA, Mobile, B2W e outros 42%. Como vocês podem ver, o comércio de varejo, o fundo tem uma grande exposição. Isso aqui não é muito legal. Acaba sendo um risco para ele. Material de construção, logística, comércio e distribuição de alimentos e outros. E corre um grande risco, né? A Via Varejo representa 14% da receita imobiliária. Se der algum problema com Via Varejo e Leroy, o fundo é bastante prejudicado. A correção dos contratos é 25% via GPM e 70% via IPCA. Aqui vocês têm então o vencimento dos contratos em 2024, 12%, 2025, 6%, 2026, 20%, 2027, 4%, 2028, 13% e a grande maioria é acima de 2029. A vacância física em abril fechou em 3,2%. Percebam que ela subiu, principalmente devido às questões do grupo Dia. E aqui é bem legal, 21% aí da área bruta locável está em Pernambuco, 7% em Minas Gerais, 14,4% no Rio de Janeiro, 46,4% em São Paulo, 6,2% em Santa Catarina e 4% no Rio Grande do Sul. Aqui vocês têm todos os galpões logísticos do XPLG. E é isso, pessoal. Vamos para o nosso fundo top 2. O nosso top 2 é o BRCO11 da Bresco Logística. Ele está cotado a 116,35 com dividend yield de 9,17, um P sobre BP de 0,97, uma liquidez muito boa, uma variação muito boa também. Ele cresceu bastante aí nos últimos 10 anos. O fundo tem uma taxa de administração de 0,09% sobre o patrimônio líquido, possui uma vacância grande de 10%, possui aí 121 mil cotistas e o último rendimento dele foi de 0,87 centavos. Esse fundo é um reloginho, minha gente. Olha só que coisa mais linda. Crescimento aí bem sustentável. No dia 31/5 tivemos a Datacom e o pagamento de 87 centavos. O fundo conta aí com 5 imóveis em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Sul, um na Bahia, outro no Paraná e um em Minas Gerais. O BRSO ele possui 10 propriedades com 392 mil metros quadrados de área bruta locável. Ele tem um potencial de expansão de mais 7%. Possui aí uma vacância física de 7% aí nos imóveis em São Paulo. 85% dos inquilinos são classificados como grau de investimento AAA ou AA. E as especificações técnicas de 9 das 10 propriedades são de A+. O portfólio do BRCO, então, ele está com 54% em São Paulo, 4% no Rio de Janeiro, 7% no Rio Grande do Sul, 8% no Paraná, 10% em Minas Gerais e 17% na Bahia. Aqui a gente tem a carteira de clientes, Grupo GPA, Americanas, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, Westrock, MRO, Paul Group, The Kit, FM Logistic e Whiterpol. Quanto à composição da sua carteira, aí ele possui 40% em varejo, e-commerce, 46% em bens de consumo, 6% em operador logístico e 8% em indústria. Se dividirmos por cliente, 18% Natura, 17% Mercado Livre, 15% Whiterpol, 13% GPA, 8% BRF, 6% Magalu, 5% LB, 4% Val Group, 4% Americanas, 4% MRO e outros 6% outros. E 100% dos seus reajustes vão ser por IPCA. O fundo cresceu muito a partir de 2020, olha só, teve uma alta bem grande. Aqui vocês encontram todo o portfólio de ativos imobiliários dele. Esse ativo aqui, pessoal, ele foi atingido pela enchente e já estão tomando aí as medidas cabíveis. O galpão ele possui seguro e tal, inclusive para enchentes, mas no momento o inquilino, né, não está conseguindo usufruir. Ele corresponde aí a 5%
do fundo. Vamos agora para o nosso top 1. Então o BTLG ele está cotado a R$ 100,90 com dividend yield de 9%, um PVP aí um pouco acima do seu valor patrimonial, uma ótima liquidez, uma variação de 12,16% ao ano, uma ótima rentabilidade aqui. Ele tem as taxas de administração 0,9% ao ano sobre o valor de mercado, uma vacância bem baixa, 322 mil cotistas, é um valor muito grande de cotistas, e o último rendimento foi de 76 centavos. O BTLG ele também é um reloginho de dividendos, olha só isso daqui. Muita estabilidade, até mesmo na pandemia, ele não sofreu, ele se manteve, apesar de ter aqui em 2020, no mês de setembro, aí caiu, mas ele conseguiu voltar aos patamares. O BTLG ele possui 17 ativos aí em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia, 1 no Ceará, 1 em Santa Catarina. Boa parte, então, dos seus galpões ficam em São Paulo, que é muito bom. O BTLG, ele estava aí com bastante cobrança quanto à gestora, porque eles não publicavam os relatórios. Eles publicavam 3 meses depois, 4 meses depois. Tava uma coisa, um caos, assim, tava horrível. E agora eles colocaram aí que eles vão estar publicando aí sempre na virada de cada mês. Que bom, já publicaram no mês de maio. Muito bem, ponto positivo para a gestora, que fica mais transparente para todos nós, né? Ele tá com uma vacância financeira de 2%, que não é muito. O fundo conta hoje aí com uma reserva de 26 centavos, uma certa gordurinha. Ele pagou aqui no mês de dezembro um valor maior porque ele teve um recebimento aí de uma venda que ele fez. Possivelmente nos próximos meses a gente pode estar tendo aí um mês que ele vai pagar um pouco mais, devido também ao recebimento da segunda parcela daquele ativo que ele vendeu. O fundo conta aí com ótimas empresas aí nos seus galpões: John Deere, Coca-Cola, Total Express, Pets, Madeira, Fagron, Mobile, Natura, Alpargatas, Claro, Modular Data Centers, Sunrise, Mercado Livre, West Rock, Steva, BRF, Braskem, Ambev, Amazon e Açaí. Ótimos inquilinos. Vai ter um bom reajuste no mês, e aí teve um bom reajuste no mês de maio, 13%. Mês que vem 10%, no mês de agosto vai vir a maior parcela de 18% de reajuste. Os indexadores aí 10% IGPM e 90% IPCA. Ele é muito distribuído aí na questão dos setores que ele tem, né? As empresas, 14% de varejo, 3% papel e celulose, 3% farmácia, 32% logística, 10% A e B, 17% comércio, outros 22%. Pouco varejo, pouco industrial, muita logística. Isso aqui é muito bom. Para quem não gosta de varejo, é muito bom. O fundo conta hoje aí com um caixa livre de 1,6 bi e tá vindo aí aquisições, aparentemente mais 15 ativos, ou seja, ele vai ficar gigantesco. Aqui o fundo traz aí um pouco do portfólio, olha só que maravilha. Boa parte dos ativos fica no raio 30 em São Paulo. É muito bom, apenas 2 ficam no raio 60. Aqui o portfólio do fundo, muito bom também. Galpões maravilhosos. E aqui eles destacam que 54% da receita do BTLG está localizada nos raios 30 e 60 de São Paulo. Isso é muito bom, dá uma solidez para o fundo, né? E sair um inquilino muito facilmente consegue colocar outro inquilino nos galpões. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixem aqui nos comentários. Vocês possuem o XPLG11 na carteira? Vocês possuem BRCO11 também? E o BTLG11? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Me conta, se você quer que eu analise a sua carteira, deixa aqui nos comentários um eu quero, que eu vou estar chamando vocês e a gente combina. Beleza? Tudo de bom para vocês, a gente se vê e até a próxima.